Atualmente, tudo é possível para a experiência estética. A anamnese do moderno soltou-na a imaginação e a reflexão para o mergulho cultural, para o diálogo com as fontes e com os pressupostos modernos, para a reorganização das relações internas das experiências anteriores, para as conexões entre o presente e a tradição, para o trabalho sobre as ruínas da modernidade. A prática artística está, assim, desterritorializada, para bem e para mal, isto é, para o exercício das singularidades ou para a efetuação da razão comunicativa, quando não para o oportunismo modista. A negatividade modernista não mais opera. A arte comunicativa pressiona, mas a força do instante aguarda, nada promete, tentando apenas elaborar o incomensurável da experiência moderna. Esta arte contemporânea não se refere à história da arte como um processo de formação devedor de uma concepção de história como totalidade. Visa-a como uma transformação que enfoca a descontinuidade e a não teleologia dos sistemas artísticos, com que desarma, assim, a visão moderna de progresso na arte. Entretanto, esta visada expõe simultaneamente as dificuldades do trabalho contemporâneo, reiterando, reatualizando, repetindo, citando, como eu já disse, eles mostram a quase impossibilidade de articular imagens alegóricas, por exemplo. Compreende-se, então, o recurso da maioria dos artistas quanto ao preenchimento do vazio, o seu interesse frequentemente em preencher o vazio deixado pela ausência do novo, e preenchendo frequentemente com o excesso de imagens catalogadas, com excesso de matéria, com excesso de memória, com excesso de procedimentos modernos ou antigos, com que pretendem, inclusive, propor até frequentemente uma volta à figuração. Nesta tendência, o horror ao vazio recai na falta de imaginação, em frágil imagerie. Já os artistas mais interessantes preferem especificar a produção, tendendo muito claramente à sobriedade construtiva com a economia de meios, ou ao excesso, ou valorizando a técnica requintada, procurando, entretanto, não validá-la com os recursos tradicionais, agem contra os recursos fáceis, contra o virtuosismo e se protegem da recaída no ideário das belas artes, na simples reconciliação com o trabalho tradicional, sempre à espreita. Portanto, a arte que se pretende pensar aqui é aquela que reata certos fios do experimental, não mais como tática para voos futuros, utópicos, mas como reflexão sobre ideias e procedimentos próprios do processo de elaboração das relações entre um presente e um passado, na imanência dos trabalhos sempre singularizados. Não se acredita, então, que os trabalhos visem a atualização das potencialidades modernas, como que redimindo uma origem traída, ou seja, a promessa do novo como suporte de uma outra unidade, de uma outra totalização da experiência. Ao contrário, esses trabalhos apontam para as dificuldades da percepção contemporânea, uma vez que ela não pode unificar o campo e nem referir-se a uma estética determinada. Cada trabalho remete ao campo aberto da arte, solicita e inclui outros trabalhos, postula a multiplicidade de sujeitos. Essa arte se mantém pela aguda consciência de sua materialidade e pela tentativa de afirmar-se como fato da cultura. Desidealizada, vive dos efeitos advindos da evanescência do simbólico.
Assim, face à perda da perspectiva histórica revolucionária que dava credibilidade às vanguardas, a arte contemporânea navega na indistinção, para o bem ou para o mal, como já disse. Ao mesmo tempo que, devido ao desrecalque da produção efetivada pelas operações modernistas, tudo se torna possível para a experiência estética, pois liberada de convenções e de ideias portadoras de verdade, de exigências de praxis e de imperativo de tornar-se autônoma, mostra dificuldades para afirmar sua presença. Após a radicalização conceitual e minimalista, tornou-se complicada a possibilidade de articular e mesmo conciliar o cinismo e a razão crítica, a inevitabilidade do mercado com suas exigências de comunicação e aquilo que a experiência estética hoje exige de indeterminado. Observa-se então que a dificuldade de aparecimento de projetos inovadores e a perplexidade que advém da indefinição secretam com frequência esperanças de recuperação de ideias, processos e referências. Novamente, repetindo o que eu já disse, sob a designação de resgate, ouve-se a voz da nostalgia de um tempo que prometia alguma completude, onde tudo estava para fazer, principalmente reinventar a arte e a vida. Esta via rasura o próprio trabalho moderno, especialmente a historicidade das operações vanguardistas. Ao invés de uma arqueologia voltada para a reconstrução de objetos, processos e problemas, procede-se à inclusão dos elementos resgatados numa espécie de museu dos restos da modernidade. E com isto, procede-se a uma reconstituição de continuidades no horizonte de uma totalidade, confundindo interesse histórico, ou seja, releitura da tradição e dos vínculos recíprocos com a modernidade, com a recuperação de fatos, ideias e processos retraduzidos em normas, como que relativos à humanidade da experiência. Embora manifestando interesse historiográfico, esta atitude centra-se prioritariamente nos referentes, que absolutizados e glamourizados neutralizam ou fetichizam momentos, fases e tempos históricos. Substitui-se assim rapidamente a saudade do futuro, típica das vanguardas, pela nostalgia do passado. Este é o processo de restauração que o tempo todo aparece à nossa disposição. Trata-se, portanto, no passado e no presente, de não se suprimir os acontecimentos, pois estes expõem a ferida, para não deixar assim inquestionado o presente. Mas apesar deste movimento de restauração sempre prestes a renascer, pode-se flagrar na dispersão da atividade contemporânea trabalhos que indiciam transformações. Evitando a espetacularidade, não se remete a um preenchimento do vazio, à proposição de algum sucedâneo para o desaparecimento do objeto da arte e também do objeto de arte. Trabalhos que não são imediatamente suscetíveis de troca. Ao reiterar processos modernos, esses trabalhos contemporâneos visam nexos e tensões disseminadas nos dispositivos modernos, não para simplesmente reatualizar formas, temas e materiais que rememorariam o impulso que os comandara. A reiteração desses trabalhos refere-se às rupturas modernas exatamente para desidealizá-las e, portanto, para elucidá-las. São trabalhos reflexivos que jogam com a indeterminação do sentido, que não operam regras e categorias já estabelecidas, como já frisei, e que tentam, lembrando ainda Lyotard, estabelecer as regras e as categorias daquilo que está sendo feito. Agindo contra os recursos fáceis e contra o virtuosismo,
visíveis nas reatualizações, nas citações, no uso descontextualizado dos recursos modernos, esta arte contemporânea evita as retóricas do excesso ou da técnica requentrada, expondo a quase impossibilidade de imagens com poder de contundência. Protegem-se assim da reconciliação com o trabalho tradicional, solicitado continuamente pela moda e pela razão comunicativa, paradoxalmente ainda tributários do ideário das belas artes. As dificuldades dessa arte são imensas, tendo em vista a dessubstancialização da cultura e não sabendo, assim, como articular sua significação cultural, pois a experiência estética contemporânea está remetida preponderantemente ao imaginário, dada a evanescência da inscrição simbólica.